Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e hoje estou aqui para juntos nós estudarmos a lição de número 7 da nossa revista de Esther, revista do primeiro trimestre de 2021 que estamos estudando. Lembrando que essa revista é comentada pelo bispo Abner Ferreira e o título desta lição, Deus intervém através de suas ações. Uma lição que está programada para ser estudada no dia 14 de fevereiro de 2021. Antes de passar aqui a palavra aos meus amigos, pastor Marcos e pastor William, eu preciso trazer para vocês uma informação importantíssima. A Betel acaba de lançar a sua nova revista para novos convertidos. Esta revista, ela só tinha, o título dela era Novos Convertidos, aí foi modificado, o nome dela agora é Discipular Mais. É uma revista que foi planejada, adaptada, melhorada, atualizada para o contexto atual. Eu recomendo a você, pastor de igreja, você que é superintendente, você que é aluno, você que tem interesse em continuar a saber o que de novo tem para as novas pessoas que estão entrando na nossa igreja, que estão sendo alcançadas pela palavra, mas que precisa ser discipulada. Esta revista ela está atualizadíssima. Esta aqui nós chamamos da número 1, depois nós teremos a número 2 que está sendo produzida. Logo em seguida eu estarei aqui apresentando para vocês. As doutrinas fundamentais tratadas nesta revista é uma preparação para o novo convertido até o batismo. A outra, a de número 2, ela já vai abranger as doutrinas e as orientações que partem do batismo para frente. Aquele que já conhece as doutrinas fundamentais, as básicas, se batizou, já está na comunhão da igreja, mas que precisa continuar ainda o discipulado antes de ingressar diretamente numa classe de escola dominical. Então vai ter a número 2. Que é após o batismo, ok? Então eu deixo aqui esse aviso importantíssimo. A equipe da Editora Betel está entrando em contato com as nossas igrejas e comunicando que a revista já está disponível, tanto para o aluno como para o professor, numa condição maravilhosa. Então fiquem ligados, entre em contato conosco. Se você não foi contatado ainda, pode entrar em contato conosco, faça a sua reserva. Eu recomendo, depois eu acredito que o pastor Marcos também vai falar alguma coisa sobre essa revista, porque ele também participou do projeto da renovação dessa revista aqui. Está muito boa mesmo. Deus abençoe você que já se inscreveu em nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Obrigado por compartilhar, por curtir, por enviar os seus comentários. Olha, muito obrigado. Estamos imensamente felizes por isso tudo. Então, nesse momento, eu já quero apresentar aqui o pastor Marcos Santana e dar as boas-vindas a ele. A paz do Senhor, pastor Marcos Santana, seja bem-vindo, meu amigo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, a paz do Senhor para os nossos irmãos. Glória a Deus por mais este material que a nossa editora Betel está disponibilizando para as igrejas, contribuindo assim no cumprimento da missão da igreja, que é fazer discípulos. Então, que todo o povo de Deus aproveite mais este material de apoio. Graças a Deus que chegamos à lição de número 7 e eu quero aproveitar para fazer a leitura do texto áureo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, verso 15. Verdade aplicada. Esther não se corrompeu com o sistema e, apesar de estar intimamente inserida nele, continuou fiel a Deus e ao seu povo. Muito obrigado, pastor Marcos Santana. Pastor Marcos Santana sempre trazendo contribuições maravilhosas para nós aqui. Olha, se você não sabia, eu vou contar aqui agora, vou entregar ao meu amigo. Pastor Marcos Santana é um dos revisores teológicos das revistas do adulto, da Betel Dominical, e dos livros correspondentes de apoio à revista, e também participou desse projeto de renovação aqui da nova revista para os novos convertidos.
discipular mais. Então, pastor Marcos Santana, mais uma vez, muito obrigado, em nome da editora Betel, da nossa diretoria, pela brilhante contribuição que o senhor tem dado, melhorando cada vez mais aqui o nosso projeto e cada vez mais o nosso material que é publicado. Muito obrigado por a gente poder contar com a sua visão teológica, o seu apoio, os seus conhecimentos, enriquecendo o nosso material. Em nome da editora, mais uma vez, muito obrigado. E agora quero apresentar aqui o pastor William Barros, nosso psicólogo que nos ajuda aqui nesses momentos de pandemia, né? Mesmo depois da gravação, ele está sempre aqui trazendo uma palavra de ânimo para nós. Tem visitado aí muitas igrejas nossas, sempre falando da escola dominical também. Seja bem-vindo, pastor William Barros, a paz do Senhor Jesus, agora para a lição de número 7. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês que estão conosco em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical pela editora Betel. Essa aula que está alcançando cada vez mais pessoas pelo Brasil inteiro. E eu quero aproveitar, já foi lido o texto áureo e a verdade aplicada, e nós continuarmos falando sobre os objetivos da lição de hoje. São 3. Número 1, entender que a única alegria está no Senhor. 2, destacar que o verdadeiro refúgio está em Deus. E, finalmente, ressaltar a importância do jejum. Para essa lição, nós temos também textos de referência que estão no livro de Esther, no capítulo 4, versos 13 ao verso de número 16. E aproveitando esse momento, lembrando que a nossa dependência de Deus é total e absoluta, vamos orar a Deus para que tenhamos uma excelente aula para professores e alunos, para todos, nesse domingo de Escola Bíblica Dominical. Querido Deus, te agradecemos feita por essa oportunidade de mais uma vez tocar corações. Pedimos que a tua palavra possa moldar a nossa vida, nosso fervor, nos levar, ó Deus, a enxergar as dificuldades como um tempo de aproximar-se de Deus, jejuarmos e orarmos e nos manter firmes com as armas espirituais. É a nossa fé e convicção, em nome de Jesus. Amém. Deus intervém através de suas ações. Deus não está indiferente. Quero deixar para a meditação dos irmãos Êxodo, capítulo 2, versículos 23 a 25. E destacar nestes versículos estas expressões. Clamaram, ouviu Deus, lembrou-se Deus, atentou Deus, conheceu Deus. Esses textos mostram muito bem que Deus não está indiferente. Agora note depois o capítulo 3, versículos 7 e 8, essas expressões. Deus falando com Moisés. Tenho visto, tenho ouvido, desci para livrá-lo, para fazê-lo subir. Então, eu acredito que tanto Mardoqueu como Esther conheciam a história do Êxodo. E Mardoqueu vai mostrar essa sua convicção sobre as ações de Deus neste mundo, quando nós encontramos no versículo 14 do texto da referência, essa palavra de Mardoqueu: socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Esther também conhecia esse poder de Deus e o interesse de Deus de agir para intervir na vida do seu povo. Tanto é que no versículo 16 do nosso texto de referência, ela diz, jejuai por mim. E depois disse, também assim jejuaremos. Então, Deus, a Bíblia diz e mostra que Deus se importa, se interessa e age
na vida do seu povo. O pano de fundo da lição de hoje, nós podemos dizer que encontramos em Esther, capítulo 4, versículo 3, que nos diz: aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, ou seja, o decreto para destruir os judeus, grande luto, jejum, choro, lamentação e cinza era o que acontecia nessas cidades, nesses lugares aonde a palavra do rei e a lei chegava. Sendo assim, o tópico 1 da nossa lição vai focar a questão da alegria. O título, né? O ladrão da alegria. No sentido de que, nesse contexto de decreto de morte, de decreto de destruição, preocupação, aflição, angústia, lamento, choro, como é possível desfrutarmos da bênção da alegria? Acredito que é uma excelente oportunidade para enfatizarmos alguns aspectos da vida cristã que não são muito enfatizados no nosso dia a dia. Então, o tópico 1 vai focar primeiro a realidade das adversidades, depois a alegria da salvação e a alegria em servir ao Senhor. Quero iniciar focando que a realidade da vida cristã, ela contempla adversidades, hostilidades, perseguições. Tem um texto na palavra que nós encontramos lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. É possível, pastor Prates, a leitura desses dois versículos? Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Notemos, irmãos, que esse texto, eu acho interessante essa expressão, hostilidades, perseguições, sofrimentos. Aí o apóstolo Pedro, ele escreve: não estranheis, mas alegrai-vos. Ou seja, tais situações de perseguição, de angústia, de adversidade, não devem levar o discípulo de Cristo à amargura ou revolta. Existe um porém, mas alegrai-vos. Na verdade, é um paradoxo, porque em meio às hostilidades, perseguições e aflições e sofrimento, como podemos nos alegrar? Eis aí um grande tema, uma grande questão para nós apresentarmos nas nossas classes e levar o povo e convidar o povo a uma reflexão. Lembrando que essa reflexão é preciso que seja feita à luz da palavra. Porque não se trata, irmãos, de uma alegria por ignorância. Ou seja, é possível que algumas pessoas achem que um servo de Deus está alegre porque desconhece a realidade, porque ignora o que está acontecendo no mundo. Então é muito bom a gente esclarecer aqui que essa alegria que a lição está focando não é uma alegria resultado de ignorância. Não é porque a gente desconhece. Note que 1 de Pedro 4, 12, 13 e outros versículos
O apóstolo Pedro, ele nos mostra que essa alegria não é fruto de ignorância, é resultado de esperança. É resultado, é uma alegria que está fundamentada na revelação da palavra de Deus. É muito importante também a gente deixar claro aqui que assim como não é uma alegria resultado de ignorância, de desconhecer a realidade, mas também não é uma alegria resultado de uma pessoa bem disposta, uma pessoa que tem uma visão positiva da vida. Atenção, a lição não está falando de uma alegria natural. Não é uma alegria resultado de uma pessoa que tem uma visão diferente da vida. Isso é bom? Nós estamos aqui com um psicólogo. É bom, a pessoa ter uma visão positiva da vida? É bom, mas não é essa alegria que a lição está focando. É uma alegria espiritual. É uma alegria que é resultado de uma vida que nasceu de novo e que tem comunhão com Deus e que é uma vida dominada e dirigida pelo Espírito Santo. Notemos que o próprio Jesus Cristo, ele procurou chamar a atenção dos discípulos para essa questão da alegria. Lucas, capítulo 10, versículo 20, podemos ler, pastor Prates? Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. É muito interessante essas palavras de Jesus Cristo, porque ele vai atrair a atenção dos discípulos para o verdadeiro motivo, o maior motivo de alegria. O maior motivo não são nem as nossas realizações e conquistas, e também não é o fato da pessoa ser usada por Deus. O maior motivo da alegria é a salvação, é a comunhão com Deus, é poder se relacionar com Deus. Jesus atrai a atenção dos seus discípulos para realidades permanentes. Ele adverte para não alegrarem-se demais nos feitos de Deus por intermédio deles. O Salmo 51, verso 12, o salmista ele faz essa oração. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Um escritor, ele comentou sobre esse versículo. A alegria na proveitosa proximidade de Deus é o verdadeiro poder motivador do novo estilo de vida que o poeta vislumbra aqui. Um outro texto também, bastante lembrado quando o assunto é alegria, é a carta de Paulo aos Filipenses. Podemos ler, pastor, o capítulo 3, versículo 1 e depois o capítulo 4, versículo 4? Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Esses dois versículos que o pastor Prates leu indicam bem que não se trata de um otimismo natural. Não se trata de uma alegria natural. Porque o apóstolo Paulo, ele enfatiza, regozijai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Russell Shedd, comentando essa epístola, ele disse que há 16 referências à palavra alegria ou regozijo na epístola aos Filipenses, indicando assim quanto é significante espiritualmente a alegria na vida do discípulo de Jesus. Outro texto que eu gostaria de focar aqui é João,
capítulo 15, versículo 11. Eu nem sei se eu dei esse texto para o pastor Prates, porque nós vamos encontrar aqui palavras de Jesus Cristo. E eu já quero adiantar essa reflexão. Existe uma íntima conexão entre palavra de Deus e a alegria de Jesus em nós. Notemos o que o próprio Cristo ele disse em João, capítulo 15, versículo 11. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Notaram, irmãos? Tenho-vos dito isto, palavra de Deus, para que a minha alegria esteja em vós. Então, nós não podemos separar relacionamento com a palavra da alegria no Senhor. A.W. Tozer, ele disse o seguinte: quem tem Deus e mais tudo o que há no mundo, não está mais bem colocado na vida do que o homem que tem só Deus. Regozijai-vos no Senhor. E encerrando essa minha contribuição no tópico 1, 1 de João, capítulo 1, versículos 3 e 4. É possível lermos, pastor Prates? O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Estes versículos nos auxiliam muito a entendermos que também há uma íntima conexão entre a alegria e a comunhão. Eu destaco nesses dois versículos estas três expressões. Anúncio, que está se referindo ao anúncio da palavra de Deus. Comunhão, essa comunhão é tanto no sentido vertical, com Deus, com o Filho, com o Espírito Santo, mas também com os irmãos. E alegria. Alegria como resultado do anúncio, como resultado da comunhão. Que o Espírito Santo, que produz alegria na vida daquele que está em Cristo, continue nos abençoando com a bênção da alegria. Maravilha, pastor Marcos Santana, um brilhante comentário aí, já anotei tudo aqui no meu plano de aula, espero que você tenha feito o mesmo também. Assim, pastor Marcos, nós podemos tirar assim como fechamento desse primeiro ponto, que Esther demonstrou um equilíbrio emocional tremendo, equilíbrio esse que deve ser copiado por todos nós, correto? Muito bem, assim nós então vamos ao ponto 2 com o pastor William Barros. O verdadeiro refúgio, pastor William, está em Deus. Amém, pastor Prates. Meus queridos irmãos, no tópico 2 nós veremos sobre o verdadeiro refúgio está em Deus. E aqui vale a pena uma ressalva que acredito que vai ajudar muito, principalmente os professores. Vejam que a nossa lição se debruça sobre uma questão que estava dentro do costume persa, que era o quê? A rainha não podia se aproximar do rei, mesmo sendo esposa dele, sem ser chamada de uma forma oficial, com pena de poder morrer. Para a nossa cultura hoje seria um absurdo imaginar qualquer coisa parecida com essa. Mas esse é um ponto interessante. Nós devemos lembrar que a Bíblia foi escrita toda ela dentro de um universo, dentro de um mundo totalmente diferente, averso à nossa cultura no Brasil. Muitas passagens dos evangelhos, por exemplo, ficam obscuros para nós justamente pela falta de conhecimento desse tipo de contexto da época cultural. Eu vou dar um exemplo simples aqui, muito rapidamente. Quando Jesus vai em Lucas capítulo 7, verso 36, quando ele é chamado na casa do fariseu, para nós, muito do que acontece ali fica obscuro. Por quê? Não é nossa cultura. A gente, quando vai na casa de alguém convidado para comer, para jantar, por exemplo, a gente bate papo, conversa, come uma boa comida, de acordo com o que a pessoa pode oferecer e etc. Naquela época era diferente.
A pessoa chegava na porta, tinha um tratamento diferenciado, recebia o ósculo, o beijo na porta, água para os pés, unção com óleo na cabeça. Se é um convidado especial, ia para a mão direita do anfitrião, a mesa era em forma de U, a pessoa se deitava, reclinava com as pernas para trás da mesa. Quer dizer, é uma cultura totalmente diferente da nossa. Naquele tempo eles chamavam esse tipo de encontro de raberim. Quer dizer, quando a gente começa a entender o contexto, veja que muita coisa aumenta o nosso entendimento em relação à passagem. Aqui, nesse caso, a mesma coisa. A gente precisa entender que, nesse tempo, muitos monarcas, muitos príncipes e reis, eles se autodefiniam como divindade, como deuses. E tendo esse tipo de posição e postura, eles exigiam um tratamento à altura de uma divindade. Então, é importante, principalmente os professores, repito, ter um pouquinho de entendimento. Não vale a pena gastar muito tempo nisso, na aula, porque não é o foco principal. Mas vale a pena fazer com que o aluno possa ter uma visão, um entendimento maior do que era a cultura na época, porque é justamente sobre isso que se debruça toda a questão, toda a problemática dessa passagem, justamente nessa coisa. Esther vai ao rei, vai, não vai jejuar, é importante. Por que jejuar 3 dias sem beber, sem comer? Por tanta preocupação? Vejam que é algo muito sério essa cultura naquele tempo. Agora, partindo daí, nós vamos ver também o perigo de 2 extremos aqui na nossa lição, que é o perigo de, quando nós olharmos para os desafios, o primeiro perigo é de analisar tudo do ponto de vista, por exemplo, psicológico. Então, não, esse problema aí eu já sei o que é, isso é ansiedade. Não, isso aí é depressão. Quer dizer, acaba que se relativa a tudo e aí começa a abandonar coisas que eram triviais, que eram básicas eram elementares da nossa conduta. Então, estou angustiado, vou orar. Não, agora estou angustiado, vou tomar remédio. Estou angustiado, eu vou no psiquiatra, eu vou no psicólogo. Eu sou psicólogo clínico, não estou dizendo que não tem que buscar ajuda profissional. Só estou dizendo que uma coisa é simplesmente abandonar a ideia de buscar a Deus, a ideia de usar armas espirituais e simplesmente definir tudo de uma forma humana, de uma forma física, de uma forma emocional, por exemplo. Então esse é um perigo, que é o perigo de quê? De naturalizar tudo. Coisas que deveriam ser vistas até como um ataque do diabo, que realmente deveriam ser, naquele momento pode realmente ser, mas a pessoa naturalizou tudo. Não, pai, que não de demônio. Isso aí é porque a pessoa... esse texto da Bíblia também, que fulano caiu, isso aí não era demônio não, isso aí era problema psiquiátrico. O gadareno, não é demônio não. Sabe? A gente começa a ouvir esse tipo de comentário, de pessoas até abalizadas que começam a fazer esse tipo de comentário. Quer dizer, o perigo de naturalizar tudo. Por outro lado, o outro extremo é o perigo de espiritualizar tudo. A gente tem que tomar esse cuidado justamente para não cometer esse erro, que é o quê? A pessoa precisa de ajuda clínica, não, vamos só orar. Já orou, não adiantou, é igual um problema de coração. A pessoa vem no culto, recebeu oração, não foi curado, vai no médico, tem que se tratar, vai resolver o problema. Então é assim que funciona. Então, é o perigo de justamente espiritualizar tudo e a pessoa começa a não agir. Entendeu? Veja que Moisés, um homem que ora, está diante do Mar Vermelho e vai fazer o quê? Oração. Moisés orou na frente do Mar Vermelho. Deus falou o quê para Moisés? Diga ao povo que marche. Em outras palavras, Moisés, ora, mas age. Agora é hora de orar não, agora é hora de agir. Vamos avançar para poder as coisas acontecerem. Então, são lições que a gente precisa ter. É preciso ter um equilíbrio entre ser prático, mas ao mesmo tempo ser espiritual. Não se pode negar as evidências, não pode se negar os fatos, buscar ajuda quando necessário, evitar essa coisa de espiritualizar tudo, mas por outro lado, cuidado. Naturalizar tudo tem levado pessoas a uma visão cartesiana, extremamente lógica de coisas espirituais, a ponto de relativizar textos bíblicos, milagres e acontecimentos da história da palavra de Deus e começarem a fazer disso a base para o seu velório espiritual. Então é preciso ter esse equilíbrio entre o natural e o espiritual. O nosso tópico, ponto 1, vai falar sobre a única saída. Esther vai correr um risco. Esther tem todos os riscos naquele momento, como todo o povo, todos os judeus ali estavam ameaçados de morte. Ela podia ter morrido? Podia. Esther estava diante de grandes desafios e vai nos ensinar algumas lições preciosas aqui. Qual? Primeiro, muitas vezes nós somos provados ao limite. Muitas vezes somos provados até o limite. Aí você pensa, por que Deus permitiu isso acontecer?
Por que Deus não interviu, deu um sonho, por exemplo, ao rei Assuero, fez ele acordar de manhã e pensar, olha, Deus falou comigo, olha, os deuses falaram comigo. Por que Assuero não recebeu um sonho de revelação? Por que não teve um sonho como aconteceu com o faraó e chama José? Olha, eu tive um sonho aqui, vou chamar Mardoqueu. Por que essas coisas não acontecem? Irmãos, situações de crise são oportunidades da gente crescer, amadurecer e, ao mesmo tempo, nos tornarmos gigantes na fé, heróis na fé. São justamente esses acontecimentos que registraram para nós a galeria dos heróis da fé em Hebreus. Os heróis da fé de Hebreus 11 vão surgir justamente daqueles que passaram pelo fogo, pela fome, pelas atrocidades mais inimagináveis, enfrentaram tudo com fé e perseverança e superaram aquele momento crítico ou difícil, aquele momento que parecia fatal, que parecia, sem saída. É justamente isso que fez a diferença. Então nós precisamos estar prontos, porque muitas vezes seremos provados até o limite. Seremos provados até onde a gente pensa, Deus não está mais comigo, Deus não está ouvindo minha oração, acho que não tem mais jeito. Todos nós passaremos por isso. Ser provado até o limite não significa ser provado além do limite. Significa que Deus pode nos testar e nos levar a provações, que humanamente pareceriam a derrota fatal, para justamente glorificar o seu nome na nossa experiência. Uma outra lição importante, a gente vai ver isso, por exemplo, Daniel na cova dos leões. Daniel foi provado até o limite. Imagina, irmão, Flávio Josefo vai dizer, em História dos Hebreus, que aqueles leões estavam há 2 semanas sem comer. Você imagina colocar Daniel ali dentro, porque Daniel não sabe o que vai acontecer. Nós temos irmãos, judeus foram mortos aos leões. Você imagina, ele pode ter pensado, acabou. Como Paulo combatiu o bom combate. Mas naquele momento Deus interviu. Daniel foi provado até o limite. Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias foram provados até o limite, foram lançados na fornalha aquecida 7 vezes mais. Ou seja, Deus não livrou da crise. Deus livrou na crise. Deus talvez não tirou você dessa situação que você está ainda para te ensinar uma lição preciosa, que é hora de você vencer dentro desse processo. Eu queria sair do Rio de Janeiro, eu queria sair da minha cidade onde eu moro, eu queria ir embora do Brasil. Talvez Deus esteja lhe ensinando que é hora de você aprender a vencer com o que você tem, aonde você está, para ver o milagre que Deus tem a fazer na sua história e na sua vida. Aleluia. Agora, uma outra coisa interessante, vejam, há uma saída, e esse tópico 2.1, a única saída, eu quero frisar uma frase que eu quero dizer para você. Há uma saída para você. Pastores, essa aula é como se Deus estivesse dizendo para cada pessoa que participa conosco, há uma saída. Talvez agora você não esteja vendo. Talvez agora você esteja sentindo muita dor ou muito angustiado e não esteja percebendo. Talvez você ache até que você está só. Mas eu estou aqui para lhe dizer, há uma saída dentro desse processo que você está passando. O nosso tópico 2.2 vai falar sobre o altruísmo de Esther. E aqui eu vou lembrar do hino 225 da harpa cristã, que vai dizer para nós o quê? Com altruísmo e com poder ser valente. Ou seja, Esther vai viver a letra dessa música da nossa harpa cristã exatamente naquele momento crítico, ser altruísta. E é interessante o que é o altruísmo. Eu vou dar algumas frases aqui para você, se você quiser anotar, aí quem sabe os professores para a sua aula e mesmo os alunos que vão aprendendo ao longo da lição desse domingo. Altruísmo, eu definiria, é uma definição minha, eu diria que o altruísmo é o remédio contra o egoísmo. O altruísmo é o remédio, é a vacina contra o egoísmo. O altruísmo significa pensar no outro, pensar nas pessoas ao meu redor. Significa, e essa definição é linda, vai estar no dicionário Michelin. Olha que interessante. Ele vai definir no dicionário o altruísmo como amor espontâneo pelo próximo. Amor espontâneo pelo próximo. Ou seja, amor sem recompensa. Amor, não que não tenha recompensa, mas o amor que vê o próximo, ajuda o próximo sem esperar recompensa. Esse é o significado mais lindo de altruísmo. Irmãos, eu pergunto,
não seria a hora, numa lição tão tremenda como essa, falando de Esther, vendo o exemplo de Esther, vendo tudo que ela fez, não seria justamente esse o momento de demonstrar e resgatar valores tão importantes no meio de uma sociedade tão materialista, egoísta, egocêntrica, vivendo de uma forma hedonista, para o prazer, para o aqui e o agora, de resgatar valores bíblicos, valores de Deus, como justamente o altruísmo? Como é necessário? Eu pergunto, quem está assistindo essa aula, quem aqui já não se decepcionou com pessoas que você percebeu que estavam apenas preocupadas com o seu lucro, com a sua vantagem, com o que ela iria ganhar? Quem aqui já não se decepcionou? Ou quem sabe não agiu dessa forma em algum momento e você disse, mas todo mundo é assim, todo mundo faz desse jeito, sabe? A lição de hoje é Deus dizendo para cada um de nós, é preciso pensar em si. Claro, eu só posso amar o próximo se eu me amo, mas por outro lado, esse inclusive é um problema do brasileiro. Outro dia eu vi um comentarista fazendo um comentário muito interessante num programa jornalístico. Perguntaram para ele assim, o Brasil é um país racista? Ele falou, olha, nós temos casos de racismo de forma pontual, mas o Brasil, de forma geral, não é um país racista, até porque, pela nossa miscigenação, o Brasil é um país multicultural. Mas o grande problema do Brasil e do brasileiro é que o brasileiro é muito bom no individual, mas péssimo no coletivo. O brasileiro tem uma dificuldade muito grande de trabalhar pensando no outro. Ele só pensa em si. É o meu clã, é o meu, farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então as pessoas têm uma dificuldade muito grande de trabalhar no coletivo. Se ele vai parar o carro no estacionamento e tem 2 vagas, ele nem pensa, acaba botando o carro às vezes de um jeito que 2 vagas virou uma. Se alguém chegar depois para colocar o carro, não consegue. E aí, esse é um exemplo de outras coisas. Esse amigo, esse comentarista comentou um fato interessante. Ele disse que foi na Europa, na Espanha, no local. Não quer dizer que todo mundo na Espanha seja assim, mas ele disse que nessa empresa, ele trabalhou numa empresa que acontecia? O horário para começar o expediente era 8 horas da manhã. E aí o que aconteceu? Quando chegavam para trabalhar, as pessoas que chegavam mais cedo, iam tomar café, fazer alguma coisa, eles colocavam o carro no final da garagem e não no mais próximo da entrada. E aí as pessoas que chegavam mais atrasadas, já no limite ali para entrar, tinham uma vaga da frente. E eles colocavam o carro ali para entrar rapidamente para não perder o expediente. Aí perguntaram, por que faz isso aqui? Porque quem chegou mais cedo botou o carro lá no fundo. Aí eles disseram, a gente fica pensando o seguinte, a gente colocou o carro mais no fundo para quem chega já no finalzinho, perto da hora do expediente, não tem que colocar o carro lá no fundo e perder o horário de entrar e ser punido de alguma forma. Então, olha a mentalidade, irmão. Olha a mentalidade. Como é diferente quando você pensa no outro. Então, essa é uma coisa que a gente precisa levar para a igreja. Não, eu já vi pessoas dizendo assim, eu estou entregando meu dízimo, estou dando minha oferta, olha como é que esse banco está. Olha como é que está esse banheiro, está sujo. Eu já disse aqui em uma aula anterior, eu vou repetir, eu lembro que eu tive um professor de seminário, ele foi o meu professor de evangelhos sinóticos e hermenêutica, eu lembro que numa ocasião, ele era pastor de uma igreja, isso lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Ele disse o seguinte, que chegou na porta da igreja e um irmão estava lá chateado. Pastor, fui no banheiro, o banheiro está sujo. O pastor tirou o paletó, tirou a gravata, dobrou a manga, entrou no banheiro, lavou o banheiro todo, voltou, chamou ele e falou assim, vem aqui. Quando ele olhou para dentro, falou, agora está limpo. Percebem? Então, é o momento da gente parar de acusar os outros de egoísmo e começar a praticar justamente o altruísmo que a Bíblia exalta, e a lição exalta hoje, esse princípio tão importante bíblico. Repito, tem que ter um equilíbrio. Não significa que você vai se anular completamente, desperdiçar seu tempo, seus compromissos, não. Mas a gente precisa pensar mais no time, pensar no outro. Ser individual, mas também ser time. Pensar nas pessoas que estão próximas a nós. Facilitar o ambiente onde a gente vive. Essa é uma questão muito importante. São valores que a gente precisa resgatar muito rapidamente na nossa história, porque afinal de contas nós somos irmãos em Cristo. Nós vivemos juntos e nós vamos viver a eternidade juntos. Então a gente precisa aprender a ser altruísta. No tópico 2.3, ele vai falar também sobre o bálsamo. Deus ouviu o clamor de Esther. Você imagina, irmãos? A nosso tópico 3 vai falar detidamente sobre o jejum, por isso que eu não toco aqui nesse ponto ainda. Mas vejam, Deus vai ouvir o clamor de Esther. Ela vai fazer com que as pessoas que rodeiam ela, que servem a ela, também jejuem.
independente da fé deles. Ela fez todo mundo jejuar ali perto dela. Vai jejuar. Ela avisa Mardoqueu, manda todos os judeus jejuarem 3 dias sem comer nem beber, não vão jejuar. Olha só, é um jejum extremo. Tu vê que o jejum que ela promove de 3 dias sem beber e comer, dá a entender o quê? Que o que está ali é muito sério, é vida ou morte, é um negócio muito sério. Ou seja, ela vai promover um tempo de clamor. E a lição do tópico 2.3 vai nos mostrar o quê? Deus ouviu o clamor de Esther. Deus ouviu o clamor de Mardoqueu. Deus ouviu o clamor dos judeus e trouxe livramento. A palavra para nós é: Deus também ouvirá você. Deus também ouvirá você. Clame, 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 clame em pé, clame sentado, clame de joelhos, clame deitado na cama, clame na rua, andando em sua mente, em seu coração, clame a Deus. Deus vai ouvir você. A oração, o clamor, não é um discurso rebuscado com frases lindas, com palavras de efeito, não. Deus prefere, hoje, nesse dia aqui, Deus prefere um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Eu ouvi essa frase de um pastor amigo meu lá de São Paulo. Irmãos, Deus está buscando o teu coração nesse dia, nessa aula. Deus está buscando você. É tempo de clamar, é tempo de orar, é tempo de clamar nesse momento difícil. Então não faça desse momento o velório da sua fé. Clame e veja como Deus pode intervir e agir movido pela oração do justo. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tem um texto, inclusive, em Romanos 8, verso 18, que eu gostaria de frisar aqui. Ele vai mostrar a totalidade para nós de como somos protegidos e abençoados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vejam que o texto que nós lemos agora em Romanos 8, 18 mostra o quê? Que as aflições dessa vida nem de perto são comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, o cristão ele está debaixo de maiores e superiores promessas. Você está enfrentando um problema agora? Fique firme, porque o que Deus tem para você, tanto aqui, todos os livramentos, respostas e milagres que temos visto ao longo da caminhada da vida cristã, e ainda o porvir, são uma garantia para o cristão de que ele não está só, não está abandonado e não é meramente uma peteca para lá e para cá na mão do destino, como dizem lá fora. Você tem Deus, você tem um amigo nas horas incertas. Eu sigo aqui, só entrando no tópico 3, que vai falar detidamente sobre o jejum, que é uma das armas principais utilizadas aqui por Esther e por Mardoqueu, junto com os judeus. E eu queria frisar o nosso tópico 3.2, lendo um texto que está em Lucas, capítulo 18, versos 12 ao 14, para fazer um alerta importante aos alunos e aos professores nesse tópico nosso. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Queridos, quero apenas frisar aqui uma coisa importante no tópico 3.2. Vejam que o texto que nós lemos abre para nós uma questão importante. Muitos, nesse tempo que vivemos, vêm questionando a validade do jejum para a vida cristã, dizendo que o jejum é algo que pertencia à lei, associando o jejum a mero sacrifício da lei, como se as pessoas no tempo da lei jejuavam e tinham um fardo com o jejum, e que hoje, na graça, o jejum não é necessário. Nós devemos ler, na nossa lição do tópico 3.2, o bispo Abner vai enumerar vários textos do Novo Testamento que vão falar sobre o jejum. E eu quero frisar apenas aqui um alerta para cada pessoa que está aqui. Vejam que nesse texto que nós lemos agora, ele vai mostrar um alto padrão de piedade da parte daquele fariseu, mostrando o quê? Que ele dizimava e jejuava, e estava indo ao templo orar. Em comparação com o publicano, que se sentia um pecador e era visto dessa forma pela população de forma geral, lá com a cabeça baixa em quebrantamento. Mas vejam
Quando Deus quer mostrar, quando Jesus quis mostrar um alto padrão de pessoas piedosas ou aparentemente de piedade, mostrou o dízimo, o jejum e a oração. Então, vejam, não se pode usar a questão do orgulho e da soberba para negligenciar o jejum. Ah, isso aí já passou, tá vendo? O homem era um orgulhoso fariseu. Não, mas por outro lado, deve-se ter tanto um coração humilde e quebrantado, como manter princípios como jejum, oração e o dízimo. Que Deus abençoe, que Deus guarde as nossas vidas e que possamos, irmãos, não ser levados por engodos e mentiras que tentam deturpar textos e verdades tão fundamentais para a vida cristã como o jejum. Deus vos abençoe. Muito obrigado, pastor William Barros, pela brilhante colocação aí do ponto 2. Nós podemos fechar o ponto 2 dizendo que Esther, ela jejuou, ela orou e ela colocou a vida diante daquela atitude de ir ao rei interceder pelo seu povo. Ela correu ali o risco de morrer. Por que ela fez isso? Porque ela sabia o quê? Que o verdadeiro refúgio está em Deus. Essa é a essência do fechamento aqui do ponto 1. O senhor colocou muito bem e também aí pela abertura do ponto 3. E agora eu passo ao pastor Marcos Santana para a sua contribuição com o ponto 3 e também o nosso fechamento da lição de hoje, ok? Meus irmãos, não deixem de ler Mateus capítulo 6. Nós vamos encontrar nesse capítulo Jesus Cristo ensinando os seus discípulos sobre 3 práticas religiosas: esmola, oração e jejum. Notemos que o Senhor, ele enfatiza esses 2 aspectos. Sejam e façam diferente. Ao longo de todo o Sermão da Montanha, nós vemos Cristo enfatizando a questão do caráter e a questão das atitudes. Assim também, nós podemos dizer que é importante enfatizar quanto ao jejum. Sejam e façam diferente. Depois os irmãos podem ver que, tanto quando ele vai falar de esmola, de oração e de jejum, por diversos momentos o Senhor ele fala assim: mas vocês não vão fazer assim. Então, um verdadeiro chamado a ser e fazer diferente. Jesus, lembremos-nos, que ele iniciou o seu ministério com o jejum. Também um outro texto importante no estudo sobre jejum é Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Quando os discípulos de João foram falar com Jesus, por que os seus discípulos não jejuam? E então o Senhor vai dizer que enquanto ele está presente, não haveria necessidade, não haveria o porquê dos seus discípulos jejuarem. Mas viria o tempo em que ele seria retirado e enquanto os seus discípulos aguardassem o seu retorno, então eles jejuariam. Interessante a gente encontrar isso no Novo Testamento. Não existe uma ordem clara para jejuar, mas existem palavras, ensinamentos e comentários no Novo Testamento, aonde leva em consideração que o jejum faz parte da vida cristã. E, para encerrar, deixo aqui 5 considerações sobre o jejum. Primeira consideração: a prática do jejum, o exercício espiritual do jejum, é colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Segundo, demonstra que somos dependentes da graça de Deus. Terceiro, contribui
para aumentar nossa sensibilidade espiritual. Quarto, é uma preparação da mente e do coração para buscar o Senhor. E em quinto lugar, acompanhado de oração, quebrantamento e contrição. Não confundamos o jejum bíblico com dieta. Não confundamos o jejum bíblico com a preparação para fazer algum exame. Por isso é importante de que seja acompanhado de oração, quebrantamento, contrição, um maior tempo de leitura bíblica, um momento de adoração, porque se trata de um exercício espiritual. Que o Espírito Santo nos ajude para que possamos prosseguir na nossa caminhada até que Cristo venha. Amém, pastor Marcos Santana. Muito obrigado aí pela conclusão aí do ponto 3. Eu estava comentando com o pastor William aqui, pastor Marcos Santana, além de fechar aqui esse ponto 3, que Jesus ele jejuava, ele incentivava os discípulos a jejuar e após a ascensão dele ao céu, o que aconteceu? Os discípulos continuaram jejuando. Esse é o resumo do que nós aprendemos com o que foi ensinado. Mas eu volto aqui ao ponto 2, ponto 3 ainda, lendo aqui o que está escrito na nossa revista, está escrito assim, ó, havia uma lei cuja ordem era matar todos os judeus. Dessa agonia emerge um grito de dor que sobe ao céu. Era Esther nos seus aposentos após jejuar por 3 dias e 3 noites. Era hora de gritar por socorro. Deus ouviu a oração e o grito de socorro de Esther. Quem sabe, se você colocar no seu coração de jejuar e convidar pessoas próximas a você a também fazer o mesmo, como fez Esther, por algo que está sendo desafiador e complicado, aqui, desta mesa que você nos assiste semanalmente, sai uma palavra profética, aqui dita por mim e confirmada pelos meus amigos. Faça o que Esther fez. Esta tua atitude, esse teu jejum vai subir ao trono de Deus e ele vai interpretar e ouvir como um grito de dor, assim como está aqui. Pode acreditar, socorro e livramento virá em nome de Jesus. E assim nós concluímos essa lição. Querendo Deus, semana que vem estaremos de volta aqui para o estudo da lição de número 8, a ousadia do cristão diante dos infortúnios. Muito obrigado por continuar conosco até aqui, estar conosco até o final. Agora eu vou fazer o que eu sempre faço, consultar os meus amigos aqui sobre a agenda. Começando aqui pelo pastor William Barros. Nesse final de semana, sábado à noite, nós estaremos na sede no nosso Ministério de Madureira, em Campo dos Goitacazes, com o querido pastor Paulo Areias. Nós vamos estar fazendo uma palestra, uma ministração sobre depressão e suicídio. Você da região, não perca. Vamos para lá, vai começar às 18 horas em Campo dos Goitacazes. Então é uma grande oportunidade de falar sobre esse assunto à luz da Bíblia e à luz de conhecimentos específicos, no caso da psicologia. Então tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Ok, pastor William. Então tá aí o anúncio do pastor William Barros. Fica aí o nosso reforço aí, você dessa região, se puder, esteja presente lá, prestigiando e aprendendo o que Deus vai falar certamente. Pastor Marcos Santana, não sei se o senhor tem alguma coisa a falar sobre a sua agenda e eu gostaria de passar até para o senhor fazer também a oração final, agradecendo a Deus por esse momento. Amém. Permanecemos ajudando o bispo Abner Ferreira a pastorear o rebanho do Senhor que está na Assembleia de Deus da Taquara. Façamos então esta oração. Bendito e maravilhoso Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Queremos te pedir em favor daqueles que estão passando por momentos de adversidades, sofrimentos, angústias, aflições, preocupações. Envia, Senhor, o teu socorro. Estenda a tua mão. Derrama o teu bálsamo, o teu refrigério. Ouve e atende o clamor da tua igreja, pois para ti não há nada difícil e nem impossível.
operando o Senhor, ninguém pode impedir. Ajuda-nos a prosseguirmos nesta caminhada, confiando no Senhor, esperando no Senhor e sabendo que de Ti vem o nosso socorro. Em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.